Todos vocês sejam muito bem-vindos em mais uma live aqui do canal. Império do Brasil, Carmen Lúcia Rodrigues da Silva, Sueli Lima, Silva Nascimento, Enísia da Silva Fernandes, todos vocês sejam muito bem-vindos em mais uma live. Aldo Vlogs Gift, né, que já está lá com o seu canal toda, um abraço. Acelera aí, Aldo. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, que é muito importante para nós. Deixe o seu like, ao mesmo tempo, compartilhe ao máximo essa live e deixe seu comentário também, que é muito importante. Se inscrevam no canal. Pessoal, a gente sempre dá aquele recado e hoje eu vou falar para vocês de pessoas ignorantes. Vocês conhecem alguma pessoa que acha bonito ser burro? Um abraço a Portugal, Samantinha Santista aqui na área também. Vou perguntar novamente. Vocês conhecem alguma pessoa que acha bonito ser burro, ser ignorante, ser uma topeira? Então chega junto comigo que eu coloquei essa thumbnail aí de propósito. Não sabe das coisas? Não abre a boca para falar besteira, o seu animal. Estou falando do Lula. E vocês vão entender o porquê. Olha só a ignorância que o bicho faz questão de exaltar. Campanha eleitoral de 2026 pode ter 100% de mentiras, diz Lula. Só vai ter ele como candidato? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Porque para ter 100% de mentira, basta dar um microfone para essa besta quadrada e deixar ele falando. Não foi ele que mentiu sobre a picanha? Vocês estão lembrados da mentira da picanha? Não é ele que mentiu dizendo que é o homem mais honesto do Brasil? Mentira é com ele mesmo. Olha só, segundo o presidente, a causa disso é o avanço da inteligência artificial. Ele voltou a falar em regular as redes sociais. Então, já que essa besta quadrada, essa mula, essa anta batizada, continua falando esse bando de besteira, gastando e torrando nosso dinheiro, 780 mil reais. Esse cara gastou 780 mil reais do nosso dinheiro. Do nosso dinheiro. Em 2 diárias de hotel. Cada noite, para colocar um travesseiro de pena de galinha não, de ganso, para ele e para a Janja, cada noite, para ele ficar babando aquela baba com mistura de cachaça durante a noite inteira, custou aos nossos cofres 390 mil reais. Cada noite desta besta quadrada, essa mula, essa anta batizada. Olha só, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. O presidente Lula disse nesta sexta-feira que a campanha eleitoral de 2026 pode ser 100% baseada em mentiras com o avanço da inteligência artificial. Afirmou ter medo de inteligência artificial caso ela seja tudo o que dizem que é. Oh, meu Deus! A fala foi durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França em Paris. Vamos lá, abro aspas para a mula. Nós ainda estamos inventando uma coisa chamada inteligência artificial. Imagine o que vai ser uma campanha eleitoral com inteligência artificial. 100% mentiras. E sem inteligência artificial é tudo que dizem que é. Eu fico com medo, sabe? Porque para um ser humano, então, nós vamos ser descartados. Nós vamos ser descartados que nem as cãzinhas descalçam as minhas faldas. Hoje, muitos de nós estamos sendo algoritmo. Nós não pensamos mais. Nós fazemos o que o celular manda a gente fazer. Olha só o que essa besta... O que um cidadão como esse conhece do assunto para vir falar uma merda dessa? Primeiro que eles falam de algoritmo, eles não têm a menor ideia do que seja isso. Eles não têm noção do que seja isso. E a questão do Mercosul deu bom pro larápio? Tomou ferro, né? O cara não sabe o que é isso. Então,
Presta atenção que eu vou, em poucas palavras, definir. O tempo, ele caminha para frente. Esta mula caminha para trás, igualzinho caranguejo. Ele anda para os lados e para trás. E por que eu estou dizendo isso? A inteligência artificial é um avanço importantíssimo. Através dela, estima-se que nas próximas 1 ou 2 décadas, nós não teremos mais doenças que nós conhecemos hoje. A inteligência artificial vai ajudar na solução disso. Outra coisa, através da inteligência artificial, nós conseguimos resolver problemas que nós não conseguíamos resolver anteriormente. Isso é um avanço que não tem mais volta. E você tem que entender a respeito disso. É a mesma coisa, gente, que você viajar de avião e dizer que não, eu quero viajar a cavalo. Ou melhor, quero viajar a jegue, colocar uma besta dessa de 4, montar em cima e sair andando. Então, o que eu estou querendo dizer na realidade para vocês? A inteligência artificial veio para ficar. Ela veio para ficar. Ela não vai embora. Só é daqui para frente, assim como os meios de comunicação evoluíram. Eu sempre falo aqui, relembro, porque eu conto, né? Tem muita gente aqui acima dos 50 e o pessoal deve lembrar do mimeógrafo. Então, quem já viu essas minhas lives onde eu lembro do mimeógrafo, porque para pegar pessoas que são mais novas, né? Quem aqui tem abaixo de 40 anos de idade? Quem aqui tem menos de 40 anos? Fala eu, só para eu ter uma noção da nossa população mais nova aqui. Quem tem menos de 40 anos? O Império do Brasil tem 20. Thales Silveira tem menos de 40 anos. Nete Alves, João Vitor, a Camila Letícia, Poder do Amor de João, Beija-Flor, aqui ó, muita gente aqui. Pois bem, essa turma toda já é a turma que já ficou velha, porque se você perguntar para um garoto hoje de 16, 17 anos o que é uma xerox, é capaz de ele achar que é algum veneno para barata. Imagina perguntar o que é um mimeógrafo. Então antes, né, lá atrás, a gente tinha mimeógrafo, que usava para copiar as coisas. Colocava um papel carbono, tinha um cheiro de álcool, o álcool girava, você colocava o que você queria numa folha de papel carbono, ali, colocada com papel carbono, e girava. A manivela mesmo, com manivelinha. E aí, isso era o avanço tecnológico da Xerox. E olha, vou dizer para vocês, o mimeógrafo foi um avanço enorme, terrível. Se você perguntar hoje para muita gente de escola, hoje, de garotão de escola, perguntar para ele o que é uma folha de papel ao maço, eu tenho certeza que muitos não vão saber. Essa molecada que está hoje aí, você perguntar assim, você sabe o que é uma folha de papel ao maço? Não, eu já amassei bastante, eu amasso o papel todo santo dia. O cara não sabe o que é uma folha de papel ao maço. Tá certo? Então, eu estou dizendo esse tipo de coisa para vocês porque esse cidadão é dessa época. Você querer barrar a inteligência artificial é a mesma coisa que você querer que não tivesse evoluído de lá para cá. Tá certo? Então, esta evolução que veio com o tempo, nós vivenciamos isso. Essa garotada não vivenciou isso. Eles nunca fizeram um curso de datilografia. Nunca. Eles não sabem o que é um curso de datilografia. Agora eu pergunto para vocês, nós vamos voltar para esta época? É isso? Porque é isso que essa besta quadrada propõe. A inteligência artificial, hoje, eu vou dar um exemplo. Você que quer tirar, sei lá, um documento qualquer, entra em qualquer inteligência
artificial. Ou melhor, você quer fazer um vídeo. Você tem determinadas fotos e você quer criar um desenho animado. Entra numa inteligência artificial chamada Leonardo. Vocês já ouviram falar? Hã? Não é o do cantor, não. Não é que o cantor fez uma inteligência. Existe uma inteligência artificial chamada Leonardo. Bekenstein já ouviu falar. Então, se você entrar numa inteligência artificial chamada Leonardo, colocar lá um monte de fotos e pedir que ele faça uma animação com aquilo, ele transforma aquilo num desenho animado, num filme, num vídeo. Só que isso é só algumas coisas que a inteligência artificial faz no nosso dia a dia. Imagina isso para a ciência. Imagina isso para a química, para as novas coisas, para os novos medicamentos, para as novas formas de cura que ela vai trazer. Quando esses caras falam em regular, eles estão preocupados com a censura. Porque se eu colocar as besteiras que ele falou aqui, é que eu não estou aqui com a inteligência artificial, mas eu prometo que eu vou fazer isso à noite. Está neste celular que eu estou transferindo, mas eu vou fazer. Se você colocar aí no ChatGPT 4, ou se você colocar no Gemini 3, se você colocar em qualquer, no Grok 3, se você colocar aí na inteligência artificial, perguntar, me diga as últimas falas misóginas do Lula. Vou tentar usar do Google aqui que está nesse celular. Espera um pouquinho, vou tentar usar do Gemini aqui para vocês verem. Eu não vou mais falar dessa besta quadrada. Olha só, já entra direto aqui no Gemini. Lula coleciona frases machistas e preconceituosas. Veja a lista. E aí vem para você uma lista. Em uma reunião, Lula comentou a ausência de mulheres empresárias. Ontem, ao encerrar uma reunião com empresários do ramo alimentício do Palácio do Planalto, o presidente comemorou a presença feminina. É a primeira reunião que fazemos com empresários que tem 9 mulheres, disse. Outra, se o cara é corintiano, tudo bem. Ele disse isso daqui, né, em tom de piada, em relação a uma fala que impediram Lula de torcer comentários machistas. Ele disse que a primeira-dama o cobra por mais participação feminina na política e que ficou triste com a notícia de que, após jogos de futebol, os números de violência doméstica aumentam. Ah, mas violência, se for corintiano, tudo bem, não tem problema. E assim por diante. Então, hoje você digita na inteligência artificial e ela faz comandos. Por exemplo, eu já dei exemplo aqui, contabilidade, dei exemplo de engenharia, cálculos, coisas que ela veio para ficar. Agora vamos falar dela na política, gente. Vamos falar sobre inteligência artificial na política. Existe hoje inteligência artificial que detecta o uso de inteligência artificial. Entenderam? Então, você consegue monitorar. E é simples, você coloca em posições a quem utilizar de maneira errada, vai ser penalizado, perde o mandato, é processado, você tem 1000 coisas. Olha aqui, ó, os prompts para eles executarem. Conexão Política está falando de prompts. Para quem não sabe, prompts são os comandos, tá? Então você vai colocar os comandos para a execução. Então você que quer aprender a dar comando, a utilizar a inteligência artificial, como é que você dá esse comando para que ela funcione? Porque não adianta ela colocá-la na parede e falar assim, funciona aí. Você tem que saber dar o comando, fazer as perguntas corretas para que ela te dê a resposta, reformular as perguntas. E você pode hoje fazer músicas, você pode fazer poemas, você pode fazer cartas, você pode fazer 1 milhão de coisas e utilizar isso para o seu dia a dia, até mesmo para você ganhar dinheiro. E na política, quem utilizar de maneira errada, que pague por isso. E isso vai ser apurado. Ah, porque utilizam fake news. Eu já cansei de falar. Eu participei de um debate na data de ontem, lá na Rádio Notícia FM, na parte da manhã. E o meu colega que estava debatendo comigo disse que nunca viu o ministro Alexandre de Moraes fazer qualquer coisa de errado. Eu não tinha muito tempo hábil, também não queria entrar em muitos detalhes devido ao tempo que tem limite da rádio. Mas eu faço uma lista rapidinho aqui. O ministro Alexandre de Moraes não se deu por impedido, ele é vítima, julgador
e atua também como Ministério Público e delegado, porque ele abre inquérito de ofício. Isso está errado. Portanto, um juiz impedido não pode efetivamente participar de um julgamento. Isso é um dos exemplos. E assim poderia passar diversos exemplos. Basta vocês verem o que aconteceu com o Clezão, por ele não se pronunciar a respeito da liberdade para que o preso entrasse em tratamento, perdeu a vida, nunca fez nada de errado. São exemplos que a gente dá. Se você souber utilizar a inteligência artificial para o seu bem, você em 10 segundos, quando alguém falar uma besteira dessa, você digita ali e vai vir para você a informação. Então, quando você vê pessoa querendo calar o outro, censurar o outro, e vocês viram no que deu, né? A empresa do Donald Trump, a Trump Media, ou a Social Trump, a Truth Social, entrou com uma ação pedindo indenização contra o Alexandre de Moraes, ela e o Rumble, aqui em Tampa, desculpa, pedindo uma indenização por danos morais contra o Alexandre de Moraes. E a AGU está defendendo o ministro Alexandre de Moraes. E a gente está alertando o tempo todo das besteiras que estão sendo feitas, para que vocês entendam um pouco mais de política. E eu quero dizer para vocês o que é competência, principalmente no direito. E tem alguns exemplos fáceis para vocês entenderem. Você bate o carro na cidade de Ribeirão Preto, mas você é de Belo Horizonte e você estava passeando e bateu o carro na cidade de Ribeirão Preto. Eu pergunto para você, em qual cidade o sujeito que foi cacetado por você, ele vai te processar, em Ribeirão Preto ou em Belo Horizonte? Isso é uma questão de competência. Alguns diriam, é no domicílio do réu. Como o réu é de Belo Horizonte, eu vou processar lá. Mas por se tratar de acidente de automóvel, é em Ribeirão Preto, porque é o local do fato. É a polícia de Ribeirão Preto que é chamada, se por um acaso tiver dúvida. Então, o fato vai ser julgado em Ribeirão Preto. E você vai receber uma carta precatória lá em Belo Horizonte para responder um processo contra você que está correndo em Ribeirão Preto. Isso é uma questão de competência, tá certo? Foi no local do fato. Mas existe uma discussão de direito internacional que até hoje vigora. Você está transmitindo algo daqui dos Estados Unidos. E isso está chegando não só no Brasil, chega no Brasil, na Indonésia. Tem gente aqui nos assistindo nesse exato momento de outros países. Quer ver só? Quem está em outro país que não é o Brasil aqui, fala eu e diz qual que é o país que você está falando. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Pat Masters, Springfield. Quem mais aqui? Que é de fora do Brasil, está me assistindo nesse exato momento. Boa noite a todos vocês. Graça Tedesco, de Portugal. Né? Então, o de Paulinho, falando da Alemanha. Guten Tag, de Paulinho. O que acontece, pessoal? A partir do momento que eu estou transmitindo, isso está chegando para diversos países. Se por um acaso, né, a Ana de Queiroga está falando lá do Texas, New Jersey, a Lery, né, então, a Rosenilda também falando da Alemanha. Quando a gente está transmitindo daqui, existe um problema de competência. Qual vai ser a competência se eu estiver cometendo um crime cibernético? E isso está chegando em vários lugares, porque nem sempre o que é crime num lugar é crime no outro. E aí, se existir um conteúdo que a rede social identifique como sendo proibitivo em algum local, e ela não retira por algum motivo, uma pessoa pode entrar com um pedido para retirar aquele conteúdo do ar. E a rede social tem que atender. Mas e quando essa pessoa determina que o meu canal, que suponhamos que estivesse rosteado aqui, o Jacaré não está, é de onde eu estou transmitindo, mas os canais da Lana são rosteados aqui. Suponhamos
que este canal esteja hosteado nos Estados Unidos e na Alemanha tem uma ordem para retirar o meu canal do ar. Qual que é a competência para tratar disso? Vocês entenderam o que eles não querem explicar para vocês? Por óbvio que se eu cometi algum crime, como eles estão querendo alegar, olha, porque tem tal coisa, porque misoginia, porque contra as minorias, contra isso, contra a LGBTQIA+, se por um acaso eu estiver cometendo algum crime, é acionado a Interpol, como eles estão acionando com a Carla Zambelli. E automaticamente eu tenho que pedir a retirada do meu canal do ar aqui e vai ser negado. Por que vai ser negado? Aqui é livre a sua expressão. Você pode se expressar livremente, a não ser que eu esteja cometendo atos de terrorismo, esses são outros 500. Mas se for por uma questão de liberdade de expressão, aqui é livre. Portanto, quando se chegar aqui nos Estados Unidos, a primeira emenda não permite que o meu canal saia do ar. Pode até permitir que lá no Brasil, ou aí no Brasil onde vocês estão nesse momento, retire-se o conteúdo, mas o canal não está hosteado. Não é competência do ministro Alexandre de Moraes mandar bloquear canal de cidadão americano hosteado nos Estados Unidos. E foi isso que ele fez. E foi isso que ele continua fazendo e que ele não consegue entender e muito menos a imprensa quer explicar, porque a imprensa sabe. Esses babacas que ficam aí prestando, não, porque é o professor não sei das quantas de direito penal da USP. O sujeito é da época do mimeógrafo. Ele não entende essa relação. Ele não entende o algoritmo. Ele não entende a questão da competência. Porque ele é da época do mimeógrafo. E eu estou passando essas informações para vocês para que vocês entendam os riscos que nós estamos correndo. Porque o que fez os Estados Unidos? Você não toca em cidadão americano que está aqui nos Estados Unidos para dizer que o canal dele tem que sair do ar. Muito menos em empresa americana que está aqui nos Estados Unidos para dar ordem para ela. E aí eles vêm e falam o seguinte, não. Pois é, pessoal. Então, o que a gente está tentando passar para vocês é que estas questões que são discutidas desde que as redes sociais foram instauradas, hoje são trazidas, e eu ouvi um cara na Globo, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu ouvi um desses especialistas na Globo dando o exemplo do Orkut. O sujeito ainda está na era do Orkut. Não, porque no Orkut, eu falei assim, mas peraí, o cara falando de Orkut, é isso que a gente encontra desses especialistas, que eles chamam de especialistas, para falar sobre isso. E o que está deixando em desespero o Supremo Tribunal Federal, o Lula, o PT, essa raça toda, eles estão desesperados porque eles não conseguem dominar as redes sociais porque eles não têm conteúdo. Eles não têm. Nossa, eu tinha Orkut. Pois é. O especialista da Globo veio dar exemplo hoje do Orkut. Não, porque o Orkut... Eu falei, cara, o sujeito tá na época do Orkut. Olha só, a Maria Zon falando de Lausanne, na Suíça. Ali de frente para o Mont Blanc. Um abraço, terra linda, maravilhosa, adoro essa cidade. Se Deus quiser, ainda vou ter oportunidade de voltar mais vezes aí a Lausanne. Então, a gente passa as informações para vocês e essas pessoas não conseguem entender e entrar na questão tempo. Então, o sujeito nunca ouviu falar em algoritmo e ele quer dizer que o algoritmo, porque ele falou, acredite, está aqui na reportagem. Depois você vai ver que eu não vou ficar lendo a reportagem o tempo todo aqui. Vocês vão ler
o sujeito falando que os algoritmos é que estão dominando a gente. Nós somos dominados pelo algoritmo. Esta é a desculpa dele para dizer o porquê que as pessoas estão mais conservadoras. Por que as pessoas estão mais conservadoras? Porque as pessoas estão votando na direita no mundo inteiro. Então ele arranjou a desculpa. O problema é do algoritmo. O problema não é das insanidades mentais de determinados políticos que a gente vê mundo afora, inclusive no Brasil. O problema não é da burrice, do jegue que está falando e soltando essas besteiras com a boca de cachaça. O problema é do algoritmo. Então, como ele não conhece, ele não sabe do que se trata, Genesi Bispo, eu sou orgânico aqui, um abraço. Como o sujeito não sabe, ele resolveu criar um inimigo. E é por isso que eu falo que é uma besta quadrada montado num jegue, colocando o Randolph Rodrigues ou Lindenberg Faria de chanço pança do lado, tá certo? Com uma lança na mão, querendo lutar contra a rede social. Essa é a figura que está comandando hoje o Brasil. É o sujeito que acredita que está lutando contra o algoritmo. E por que que ele fala isso? Eu vou explicar o porquê que ele fala isso. Silvio Ari Nunes, obrigado aqui pelo superchat. Kleber, o STF já aprovou ou está aprovando algo a favor da censura? O STF tem o poder para tirar a Zambelli das redes, apesar das sanções do Trump? Obrigado, Silvio Ari Nunes. Tem sim de tirar, porque os canais dela estão hosteados no Brasil, tá? Então ele tem, embora isso seja censura. Então o poder para ele fazer isso ele tem. Ele dá ordem para essas empresas que estão hosteadas no Brasil. Agora, eu havia falado, se ela montasse um novo canal a partir dos Estados Unidos, aí ele já não pode mais fazer isso. Mas como ela foi pela Itália, ela pode fazer isso lá, mas a lei italiana eu não conheço, não posso dizer. Com relação à censura, eu expliquei muito bem a respeito do artigo 19, tá? E o que eles estão querendo fazer... Boa noite, irmãzinha, bem-vinda aqui à live. Beijo, maninha. O que eles estão querendo fazer é uma censura velada, sim. Eles querem calar as redes sociais com notícia, ou seja, se você notificar a rede social, eu não gostei, falou de mim, que nem eu falei aqui do sujeito, notifica a rede social e manda tirar do ar. É isso que está em jogo no artigo 19. Mas isso está muito longe de ser uma censura plena. E os próprios ministros começaram a mijar para trás, mijar de costas. E eu expliquei isso na live de ontem. E por que eu estou afirmando isso? O voto do André Mendonça deixou eles apavorados. E o próprio Barroso, ele já deu um voto divergente do Toffoli e do Fux. Para ele, só pode isso em caso de crime contra a honra. Só caberia em caso de crime contra a honra e crimes já previstos, como golpe de Estado, aquelas coisas todas que eles falam. Então, só a partir disso poderia ter. Nos demais casos, não poderia. E o André Mendonça é a favor de que se tenha uma moderação pelas próprias redes sociais, uma moderação criada de forma interna, e que isso seja debatido através do Congresso e não do Supremo Tribunal Federal, deixando todos eles nervosos porque o voto foi muito bem proferido. Faltam o voto de 7 ministros ainda. 7 ministros. E não está descartado de que o Nunes Marques também peça a vista e que isso seja jogado lá para frente. Mas o ministro Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e os demais estão loucos para encerrar esse caso, porque para eles é uma questão de vida ou morte. Nós temos muita coisa ainda para rolar. E em todas as lives eu volto a insistir, volto a falar para vocês. Eu fiz uma live hoje, eu vou fazer outra à noite no canal. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. O que está por aí, isso que está por vir, vai mudar totalmente a vida como a gente conhece hoje. Então, muita coisa vai ser feita, nós vamos encurtar o tempo e que isso seja utilizado para o bem, tá? Que isso seja utilizado para o bem de todos nós. Então, eu sempre lembro do exemplo do Santos Dumont. Quando ele criou o avião para ser um meio de transporte útil para facilitar a vida e assim que é hoje. Muita gente viaja de avião,
existem as UTIs móveis que salvam pessoas, como foi o caso do próprio presidente Bolsonaro, mas existem aqueles que utilizam o avião para o mal, para traficar drogas, o cara utiliza para guerra. Então, não significa que o avião é o problema, é que nem moto, é utilizada para fazer assalto, mas a moto é o problema, ela não é o veículo de milhões e milhões de pessoas que utilizam para o bem. Então eu vou proibir a moto porque a moto é o problema. Não, o problema é quem está causando mal. E para isso nós temos legislação específica, né? Malditos sejam esses canhotos algoritmos, eles insistem em esconder os canais conservadores. A gente é teimoso e sempre acha, malditos sejam. Obrigado, Papini. E Papini, obrigado por você me lembrar que senão eu ia encerrar a live sem falar o que é mais importante. Por que que o Lula acredita que os algoritmos trabalham contra ele? Porque durante as eleições de 2022, vocês se lembram que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, convocou todas as empresas responsáveis pelas redes sociais para determinar o que elas poderiam deixar ou não circular? Vocês se lembram que nós fomos calados, nós não podíamos dizer da ligação de Lula com Nicolás Maduro? Vocês se lembram que proibiram que o Bolsonaro fizesse live de dentro do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República? Vocês se lembram que Bolsonaro foi proibido de mostrar o que estava acontecendo na embaixada na Europa? Pois é, os algoritmos foram cerceados, barrados. E se você colocasse qualquer coisa diferente na rede social, se você escrevesse qualquer coisa, automaticamente você era barrado. Quantas pessoas perderam perfis? Quantas pessoas tiveram seu Facebook derrubado, seu Instagram derrubado, seu Twitter ou X na época derrubado? Quantas pessoas foram simplesmente excluídas das redes sociais sem poder fazer absolutamente nada? Este é o grande problema. É justamente isso que eu quero que vocês entendam. Eles não conseguem mais segurar o que está por vir. Porque se cometeu abuso, vá para cima de quem cometeu o abuso. É para isso que as pessoas têm que se identificar. É por isso que você tem que ter um e-mail, que você tem que fazer um cadastramento. Eles têm os meios, mas não, eles querem calar as pessoas. E isso é o que está em jogo. E por que que eles querem calar? Porque eles não conseguem ganhar das redes sociais. Eles pagam fortunas. Se você quiser saber como é que é a imprensa, assista uma série da Netflix a respeito do Pablo Escobar. Não é a Narcos, não, é o Pablo Escobar. Assiste essa série na Netflix e você vai ver lá pelo capítulo 9, 10, de como funciona a imprensa na prática. Como que ela escolhe lado e funciona através desse lado que ela escolheu. Observe isso. E vocês vão ver. Desculpe, Kleber, mas sim, em francês se escreve ou i e não i. Maria Aparecida Pereira, eu acho que você ainda não entendeu. Eu acho que você ainda não entendeu. Beleza? Tenta entender, Maria Aparecida. Sem querer, eu esqueci o ó. Conseguiu entender agora? Mas em francês é o i, não o i. Eliane, ai meu Deus do céu. Eu vou deixar que vocês expliquem para eles. Porque se eu falar, cai a minha live. Talvez vocês consigam explicar melhor. Entendeu? O pessoal tá rindo. Talvez vocês consigam aí entender. Beleza? Eu tô calmo. Eu só tô tentando explicar. Eu não sei como me explicar melhor do que isso. Entendeu, pessoal? Eu tô tentando explicar, mas tá difícil. Tá bom? Ai, ai. Tá bom, aí apareceu a Sirene Serpa falando o I significa sim. É, exatamente. Gente, tá bom, eu apenas estou mostrando para vocês.
tenta explicar, beleza, pessoal? Porque eu não posso. Aí vocês tentam por mim, beleza, gente? Mas tá bom, deixa. As pessoas às vezes não conseguem, né, entender, tá bom? A gente tem que compreender. Eu quero que vocês compreendam também e sempre a gente possa ajudar as pessoas, beleza? Ai, ai. Pessoal, e o pau tá quebrando os cantos, exatamente. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Depois eu vou vir mais lives hoje, tá bom? Essa foi uma live irônica, tá bom? Divertida, irônica, mas ao mesmo tempo educativa. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. E pessoal, vocês têm que prestar um pouquinho mais atenção no que é ou não ironia, tá? Um abraço. Até a próxima live. Tchau, tchau, turma.